Feliz sábado, meus queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para revisar a lição da Escola Sabatina. Hoje com um tema muito especial, que é a Bíblia e Profecia. Um tema muito atual e relevante para os dias de hoje. Eu estou muito feliz de poder contar com a participação do Enilson, que todos nós aqui já sabemos, estudou bastante, dedicou muito tempo de estudo, tanto na Andrews quanto aqui no Ministério Devintino, sobre profecia. Nós já assistimos vários sermões muito abençoados nesse tema, então nós achamos bem apropriado convidá-lo para passar a lição para a gente hoje, e eu e o Rony vamos fazer o papel aqui de perguntas e respostas entre as lições. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração para convidar a presença de Deus no nosso meio. Oremos. Querido Jesus, eu peço a bênção da sua presença no nosso meio. Eu peço que o Senhor continue nos dando discernimento e inteligência para saber nos entender o que o Senhor quer dizer na sua palavra, Pai. As profecias são coisas que só podem ser discernidas espiritualmente através do seu Espírito. Então eu peço a bênção do seu Espírito no nosso meio, principalmente com o pastor Enilson, que ele possa receber inspiração do alto para passar essa mensagem tão importante das profecias para nós hoje. Tire as distrações do lado, que a gente possa focar na mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Nilson, com você então. Muito bem. Feliz sábado. E obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Pode ser que durante o período que a gente esteja fazendo aqui, entre mais algumas pessoas, também não faz mal nenhum, tá tudo bem, tá bom? Bom, a lição 11. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte: às vezes alguém pode estar assistindo isso aqui e não tem uma ideia do que a gente está, de onde nós estamos tirando isso, não? Assim que, se você está aí no Brasil, você pode procurar uma loja da Casa Publicadora e comprar uma lição da Escola Sabatina. E a lição desse trimestre tem que ver com como estudar a Bíblia, né? E nós estamos já na lição 11, e então a Bíblia e as profecias, né? E agora, o interessante é que no trimestre passado nós estudamos o livro de Daniel, se vocês lembram. E essa lição dessa semana tende a focalizar também nesse livro. Menciona o livro de Apocalipse, que também é um livro profético, mas a maior parte do estudo dessa semana focaliza ou está centrado no livro de Daniel. Não necessariamente para o estudo da profecia em profundidade, mas o estudo de como devemos estudar as profecias. Tá certo? Então, o texto usado aí é o de Daniel 8,14, é um texto famoso que diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, antes da gente entrar no estudo realmente, eu queria dizer para vocês que, ou relembrar, que durante a Idade Média, deixa eu pegar aqui minhas anotações, durante a Idade Média, houve o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi um resultado direto dos estudos das profecias de Daniel e Apocalipse e a redescoberta de um método muito importante de estudo bíblico e de profecias, que é o método histórico, é o método historicista de interpretação. E ele é derivado do princípio sola escritura. Okay? Em outras palavras, quando estuda-se a Bíblia, permitindo que a Bíblia se interprete a si mesmo, nós automaticamente caímos no método historicista de interpretação. Okay? Agora, o interessante é que os reformadores, praticamente todos, usaram esse método. Então, vários nomes a gente pode contar: Lutero, Zwinglio, Wycliffe, Knox e outros, quando eles estudaram Daniel e Apocalipse, através do método histórico, eles identificaram o poder papal como sendo, por exemplo, em Daniel 7:8, o chifre pequeno. E em Apocalipse 13, como aquela besta que emerge do mar. Ok? Então, na realidade, foi o método histórico que permitiu que esses reformadores, já lá na Idade Média, identificassem o poder papal como sendo o poder que se encaixa dentro dessa profecia. E, claro, quando nós olhamos
quando a gente olha as características desse poder, comparando com as características descritas no livro de Daniel, é o único, na realidade, poder político-religioso que se enquadra dentro das características lá. Agora, o interessante é que a reforma protestante começou a pegar volume e não demorou muito para que a igreja romana fizesse o que eles chamam de contra-reforma, ou chamaram de contra-reforma, com o movimento ou a ordem dos jesuítas, ou também conhecida como a Ordem de Jesus, né? Agora, a intenção desse movimento, como eu disse, foi a contra-reforma. Esse movimento foi fundado em 1534, sob a aprovação do Papa Paulo III, ok? Agora, esse sistema foi organizado realmente em 1540 e a sede desse sistema hoje é em Roma, ok? Agora, quando você vê os demais, os membros dessa ordem que hoje são líderes, incluindo o Papa, ele mesmo, um jesuíta, certo? Então, a sede é em Roma. Agora, o interessante também é que esse sistema de contra-reforma trouxe duas outras maneiras de interpretar as profecias bíblicas. Ok? Dois jesuítas espanhóis trouxeram dois sistemas mais. Assim que, na realidade, existem, vamos dizer, três sistemas de interpretação de profecias. O histórico, ou historicista, que é o sistema bíblico, na realidade. Ok? Então, veio um outro sistema que foi implantado por um jesuíta chamado Luís de Alcazar, chamado preterismo. O que o preterismo faz? O preterismo basicamente diz o seguinte: tudo isso aí que foi descrito, que está sendo dito, já aconteceu e aconteceu no passado. Então, não tem que se preocupar, isso aqui já foi, não tem mais nada. Agora, esse sistema tem problemas, porque você olha certas coisas que estão descritas nos livros de Apocalipse, Daniel e Apocalipse, que ainda não se cumpriram, como você pode pôr no passado. Para lidar com essa situação, um outro jesuíta espanhol também, chamado Francisco Ribera, apareceu com essa outra maneira de interpretar, chamado futurismo, ou dispensacionalismo mais tarde. Que, na realidade, o futurismo diz o seguinte: tudo o que está sendo descrito aqui como profecia vai acontecer lá no final do mundo, num período literalmente de 3 anos e meio, ponto final. Quer dizer, ao fazer isso, praticamente todo o sistema papal da Idade Média foi tirado de dentro do período profético. Entende? Ao fazer isso aí também, e depois as igrejas protestantes, ao aceitar isso aí, e aceitar como dispensacionalismo, então, aconteceu a questão, por exemplo, do arrebatamento secreto. Não é isso? Ou também a reconstrução do Templo de Jerusalém, que politicamente hoje é muito complicado, por causa dos diferentes grupos que controlam certas áreas da cidade de Jerusalém. Tá? E aí, então, diz o seguinte: a reconstrução do templo em Jerusalém, e aí, além disso, um milênio que acontece antes da segunda vinda de Cristo. Esse é o sistema dispensacionalista. Quer dizer, complicou tudo. Então, a minha sugestão ao estudar isso aqui, na realidade não é minha sugestão, é a sugestão bíblica, é que, como ponto de partida, nós precisamos de algo seguro, de algo sólido. E, para mim, algo seguro e sólido é a Bíblia. E o sistema bíblico é o sistema historicista. Por exemplo, é mencionado aqui na lição, né? O sistema o historicismo e as profecias, na parte de domingo. Quando você lê Daniel capítulo 2, você vê a estátua de Nabucodonosor, né? A estátua que ele sonhou. E essa estátua começa com a cabeça de ouro e termina com os pés. E ao descrever o sonho, ele não salta da cabeça para as pernas e das pernas para o peito e aí os pés. Vem em ordem sucessiva, decrescente. E o interessante é que quando você vê a descrição de João lá no Apocalipse,
você vê de maneira oposta. Ou seja, Daniel está aqui olhando para frente. Então ele vê Nabucodonosor, que é o reino que ele está vivendo, depois vem a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma e etc. Quando João escreve sobre isso, ele está olhando para trás. E ele começa com o sistema romano e volta. Então, é um sistema historicista. Agora, o que mais a gente precisa? Basta é voltar na história. Nós estamos vivendo numa época muito privilegiada, porque nós temos a história para voltar e analisar. Daniel não tinha a história para analisar, ele estava vivendo o momento em que a cabeça de ouro estava acontecendo. Já João teve a possibilidade de voltar atrás e ver alguns dos reinos que já haviam acontecido. E nós hoje, então, nem se fala. E além disso, temos os escritos do Espírito de Profecia, que nos ajudam a confirmar esse sistema historicista. Né? Então, apesar de que existem várias outras maneiras de interpretar, a Bíblia realmente usa o sistema historicista. E que é o que é mencionado aqui, não? Como Nabucodonosor sendo a cabeça de ouro, depois vem o reino Medo-Persa, que realmente existiu, depois vem o reino grego, que ninguém disputa, depois veio o Império Romano, que era um império romano pagão, que vivia, que cuidava, que tomava conta do mundo na época que Cristo estava aqui, e depois veio a destruição de Jerusalém e tudo mais, e mais à frente, então, veio o poder papal, que é descrito como um chifre pequeno, que arranca 3 dos 10 que estavam lá, arrancam 3, e ele sai, e aí então tem as características desse chifre pequeno, né? Fala contra o Altíssimo, blasfema, etc, etc. Ok? Então, na parte de domingo, nós vemos que o historicismo é algo importantíssimo no estudo das profecias. Se nós saímos do historicismo, nós estamos em terreno perigoso e areia movediça. Tá certo? Só parece que quando você fala desse preterista, desse futurista, assim, só para contextualizar nos dias de hoje, é quase como se fosse um fake news, né? Isso. É quase como se o inimigo estivesse falando assim, não dá para rebater, mas vamos confundir, né? Então, o preterismo confunde por um lado e o futurista pelo outro, e o objetivo é criar versões alternativas, né? E hoje em dia você vai no Google, você digita End Times, e você acha as mais criativas maneiras, né? Eu achei fascinante realmente que o historicismo é a certeza, né, de que você vai lá para a Bíblia e você vai apurar a sequência dos fatos, um estudo, do jeito que Guilherme Miller fez, né? Verso após verso, olhando as cadeias temáticas, você vai chegar nessa conclusão. Isso é muito reassuring para a gente. Isso. Então, esse sistema, lembra que nós estamos lidando com um ser que é parte do grande conflito. O grande conflito é entre Cristo e Satanás. Okay? Cristo deixou a sua palavra aqui. Tanto que nós já vimos no começo, né? Ele lidou com Satanás através da palavra. E essa é a nossa única salvaguarda, é a nossa única rocha, é a palavra. Satanás conhece bem a palavra, gente. A gente precisa entender isso. Enquanto muita gente está aí assistindo televisão, assistindo filme, etc., ele estuda. Ele não estuda para saber o plano de Deus, ele estuda para contrafazer o plano de Deus. E se a gente não estuda, a gente cai nas malhas da rede dele. Tá certo? Ok. Muito bem. Rony e Luana, não sei se vocês tiverem alguma pergunta, eu falei com o Enilson para a gente, entre um dia e outro, vocês podem fazer pergunta, tá? Não precisa ir até o fim, tá? Se então, deixar, eu faço todas as perguntas. Ok. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta. Por que você acredita que... Duas perguntas, talvez, em uma só. Se os reformadores, a maioria deles identificou o papado como sendo aquele que cumpre o papel do anticristo descrito na profecia, por que hoje a maioria das igrejas cristãs não adotam o historicismo, mas especialmente o preterismo ou o futurismo? E eu acho que a segunda pergunta era mais ou menos a mesma coisa, então essa seria a minha pergunta. Não, na realidade, essa é uma pergunta muito importante, Luana, porque os reformadores, eles se apegaram à Bíblia, eles quebraram com a tradição romana.
E ao quebrar com a tradição romana, que era a base que eles tinham que colocar essa base em algum outro lugar. E escolheram a Bíblia, escolheram a palavra de Deus para poder colocar os pés nessa base. E ao se aprofundarem no estudo, eles chegaram a essas conclusões, a conclusão do historicismo, etc. Agora, os reformadores, infelizmente, não estão mais com a gente. E isso é muito normal. O tempo vai passando. Agora, o protestantismo se enfraqueceu um pouco, na realidade. Outro ponto, o protestantismo não quebrou com a Igreja Romana completamente. Ok? Por exemplo, o dia de guarda ainda é o dia que foi mudado pela Igreja Romana. E eles dizem que foram eles que mudaram, e esse é um sinal da autoridade que eles têm. E os protestantes, exceto a Igreja Adventista e algumas outras poucas igrejas, continuam seguindo esse dia, que não é bíblico. Agora, quando você não põe a sua base na Bíblia, as coisas começam a acontecer, né? Então, o que o Apocalipse, especialmente o Apocalipse na segunda mensagem angélica, chama de Babilônia. É uma mistura de igrejas que, a um momento no passado, defenderam a verdade, mas se misturaram ou permitiram que outras coisas entrassem e misturassem. Por isso, hoje, eu digo o seguinte, se alguma igreja dessas pegar a Bíblia seriamente e estudar as profecias com o historicismo em mente, vai ter que fazer uma decisão. Ou deixa o historicismo completamente de lado, ou quebra completamente com o sistema romano, incluindo o dia de guarda. Nilson, se eu não me engano também, Lutero teve alguns problemas com o Apocalipse também, né? Ele até não identificou o Apocalipse com a autoridade, dedicou a autoridade abaixo dos evangelhos, das cartas de Paulo, algo assim, não é? Pois é, na realidade, Lutero teve problemas com outros livros bíblicos. Por exemplo, o livro de Tiago, ele não conseguiu entender o livro de Tiago. Ele dizia que o livro de Tiago era a epístola de palha. Ele não conseguiu entender, porque Tiago trabalha em cima da parte prática do cristianismo. E para Lutero, isso estava muito perto do que a igreja exigia que fizesse, que era penitências, essas coisas todas que você faz para... Então, ele não conseguiu... Não importa esse ponto, não importam esses pontos, porque Lutero deu início a um movimento que deveria continuar. Entende? Ele não teve todas as respostas. Assim como, por exemplo, lá no passado, João Batista não teve todas as respostas. João Batista pregava pensando que Cristo seria o libertador temporal, ia ter libertado o poder romano. Não importa, Deus usou para começar um trabalho, para começar um movimento que deveria continuar. E depois Cristo veio e colocou as coisas no lugar. Né? Então, Lutero, Zwinglio, João Knox e todos esses não tinham toda a verdade, eles não tinham todo o conhecimento. Mas o pouco que eles tinham, eles trabalharam em cima disso. E aí deu-se o início do movimento da reforma. Que, na realidade, nós ainda estamos dentro desse movimento de reforma. Sim ou não? A tendência não é uma reforma para que estejamos prontos para irmos para o reino, participar, ser parte do reino de Deus. Há uma reforma, há uma necessidade de reforma. Tantas coisas foram dadas, por exemplo, à profetisa, que consideramos profetisa da igreja, incluindo uma mensagem chamada Mensagem da Reforma de Saúde. Tá certo? Antes disso veio a mensagem do sábado, que havia sido perdido durante a Idade Média outra vez. Assim como quando o pessoal saiu do Egito, eles já haviam perdido o sábado, Deus disse, lembra-te do dia do sábado. Ok. Depois do movimento de 1844, a mesma coisa aconteceu de novo. Ok? E assim vamos, não? Nós estamos dentro desse sistema de reforma. Eu gosto de dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi chamada para continuar o que Martinho Lutero lá atrás e outros começaram, que é o movimento da reforma até que Cristo volte. Ok? Muito bem. Também, eu sei que você tem que cobrir os outros dias, mas um ponto que eu acho interessante é que, em nome do... Não seria inclusivismo a palavra, mas em nome do... Como é que eu posso colocar? A gente, quando exagera pelo lado de criticar os católicos, a gente
a gente fala assim, ok, a gente sabe que o Little Horn é a Igreja Católica, é o papado, mas então a gente pega e critica e fica judgmental com os católicos. A gente não pode fazer isso. A gente tem que, né, ser understanding. Mas aí o que acontece? Vai-se para o outro limite, o outro extremo, que é o quê? Então não é mais o papado, é qualquer corrupção da igreja em qualquer igreja, que faz um pouco de sentido, mas eu tenho medo que, em nome da gente ser mais gentil e da gente ser mais cristão, we throw the baby with the bathwater. Eu vejo muito isso na igreja americana. Não sei se você nota isso, mas a gente é muito tímido aqui na igreja americana para pregar sobre profecia e falar essas coisas. Não sei se você já notou isso aí. Notei. A tendência é ser politicamente correto. Tá? Agora, se nós pregarmos a mensagem como ela está na Bíblia, como ela está no Apocalipse, em Daniel e Apocalipse, eu vou dizer uma coisa para você, nós nunca vamos ter mega churches. Sabe o que é isso, né? Nós vamos ter igrejas com gente que veio porque entendeu e aceitou, porque o Espírito Santo trabalhou e aceitou. Entende? Por isso que a igreja, desde o tempo de Israel, é chamada remanescente, porque é parte de um grupo muito grande. Agora, as escolhas que nós temos que fazer são baseadas naquilo que nós entendemos. Então, a mensagem que nós temos, a mensagem bíblica, né, de Daniel e Apocalipse, quando é entendida do sistema historicista, não deixa outra opção. E como é um sistema bíblico, o Espírito Santo é parte disso aí. Então, se a gente estuda, se as pessoas estudam para aprender, elas vão aprender. Vai fazer sentido. Agora, tratar com as pessoas de outra denominação de maneira a diminuí-las, isso também não é correto. Nós precisamos falar o que a Bíblia diz. Não é isso? A Bíblia está dizendo, nós dizemos também essa interpretação bíblica. O anjo interpretou para Daniel, o anjo interpretou para João. Agora, veja, Cristo veio e morreu por pessoas, não veio e morreu por sistemas. O sistema papal, o sistema adventista, o sistema metodista, não foi por esses que Cristo veio e morreu. Cristo veio e morreu pelas pessoas que são parte desses sistemas. E há um momento em que, quando elas entendem a mensagem, elas ouvem o chamado que está em Apocalipse 18, diz assim, sai dela, povo meu. Sai desses sistemas todos, povo meu. Agora, não diz sai e entra noutra igreja. Simplesmente diz sai, por quê? Porque ao sair, você sai por causa de Cristo. Você não sai por causa de uma denominação, por causa de outra. Você sai por causa do seu entendimento, do seu relacionamento com Cristo. E se ele diz aí onde você está, não é correto, você sai. Eu acho que também a gente acaba ressaltando nesse ponto que as pessoas que vão sair porque são sinceras e o que elas têm dentro do coração é o desejo de servir e agradar a Deus. Exato. E não a uma religião ou a um sistema. Então, é muito importante a gente frisar, talvez alguém que esteja nos escutando agora está escutando tudo isso pela primeira vez e não estamos aqui para dizer que tudo que você acredita que a sua família te ensinou da melhor maneira que eles sabiam, eles fizeram isso por maldade. Muitos católicos, e a minha família inclusive, eu cresci numa casa católica, acho que é também a realidade do João, tenho certeza, são pessoas muito sinceras. Meus avós são para mim referência de pessoas religiosas, e são pessoas sinceras e estão fazendo o que estão fazendo porque acreditam que é o certo. Mas que no momento que conhecerem a profecia bíblica e estudarem a fundo e conseguirem identificar com a direção do Espírito Santo, com certeza vão ter a sinceridade e, né, o Espírito Santo guiar para que elas saiam de Babilônia. O momento da chamada não é para nós decidirmos, sabe? É o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. E a sinceridade tem muito a ver com isso. E ele conhece. O Espírito de Deus conhece todos. E no momento em que ele espera. E às vezes eu não tenho paciência. E ele diz, não, você tem que ter paciência porque não é o momento ainda. Por isso que nós não somos... Não é que nós somos chamados. Nós não somos permitidos julgar. Porque a gente não sabe. Sabe? Então, é muito importante... O que eu posso fazer é cuidar
de mim mesmo, é cuidar da minha sinceridade, do meu relacionamento com Cristo. E os demais, ele é que sabe. E se ele diz, eu preciso que você trabalhe com essas pessoas, ou converse, etc., não tem problema, a gente faz isso. Mas a decisão final é entre cada pessoa e o Espírito Santo. Sempre lembrando que Cristo morreu por todos. Enquanto a pessoa estiver viva, há possibilidade de salvação. Sempre. E não importa de onde vem, não importa a religião que tem. Se tem religião, também não importa. Cristo morreu por todos e o convite é para todos. Okay? Só uma questão que eu acho importante, Nilson. Uhum. A tua fala expressa muito bem o que eu entendo que a Igreja Adventista prega com a sua doutrina e através dos seus membros também. Para nós é muito claro, né? Quando nós aceitamos essa forma bíblica de interpretação, que seria o historicismo, a gente também faz uma viagem ao tempo, vendo como a luz ela foi crescendo para a humanidade a partir de um tempo, né? Então nós iniciamos com um casal que é Adão e Eva, e que tinha plena comunicação com Deus, a direta comunicação com Deus, mas a gente vê que após o pecado, o distanciamento desse contato direto com Deus, para muitos da humanidade, foi permitindo que houvessem desvirtuamentos do entendimento de quem Deus é. E eu acho que é muito claro para a Igreja Adventista, eu gostaria só de colocar isso aqui, que é o meu entendimento, de que nós sabemos que a verdade que nós temos acesso hoje não é única exclusivamente foi descoberta pela Igreja Adventista, mas a Igreja Adventista, através de um ato de humildade, reconheceu o que era verdade, seja no período dos reformadores, e sejam da luz que vai sendo emitida sobre a Bíblia no decorrer dos séculos, e falou, olha, segundo a Bíblia, isso é verdade, e adotou para si como doutrina. Exatamente. E assim é com os reformadores. Você lê as histórias, especialmente, uma história que me fascina muito é de Lutero, especialmente quando ele estava perante as autoridades, etc. Ele basicamente dizia, se vocês me mostrarem pelas escrituras, eu estou disposto a negar tudo o que eu fiz até hoje. Mas o ponto de partida são as escrituras. E eles nunca puderam fazer. Entende? Então, e Cristo, o Filho de Deus, também fez a mesma coisa. Na tentação lá no deserto, ele enfrentou a Satanás com o que está escrito. Então, é a maneira mais segura de estarmos com os pés sobre a rocha que é Cristo, né? A usarmos a sua palavra. E isso é o que a Igreja Adventista, como denominação, decidiu fazer. Okay? Então, as tradições, nós temos tradições também, mas essas tradições nunca podem passar por cima da Escritura, okay? Das Escrituras. Muito bem. Vamos agora aqui conversar um pouquinho sobre o princípio do dia-ano, né? Nós sabemos, a gente já leu no Novo Testamento sobre a questão, né, de um dia, 1000 anos, etc. Mas lá em Números, no começo já da Bíblia, haviam textos que davam a ideia de um dia ser relacionado a um ano no período histórico, no período profético. Tá? Nós temos Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Né? Diz lá, 40 dias, cada dia representando um ano. Bem claro ficou isso aí. Outro diz, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Okay? Então, em linguagem bíblica, especialmente profética, temos que entender que essa é uma possibilidade, é algo que existe na realidade. Quando você fala de dias, muitas vezes se refere na realidade a anos, né? Como, por exemplo, em Daniel, né? Alguns textos dizem 2.300 dias, quando na realidade, cada dia é um ano, 2.300 anos, que cai dentro de um período profético mais abrangente, não é isso? Ok. Agora,
A lição menciona aqui 3 elementos que apoiam o princípio dia-ano nas profecias de Daniel e Apocalipse, não é isso? Primeiro é o uso de símbolos. O segundo são longos períodos de tempo e algumas expressões peculiares, né? A natureza simbólica, por exemplo, dos animais, né? Cada animal, especialmente em Daniel capítulo 7, viu vários animais interessantes, cada um deles, né? Um urso, o leão, urso, leopardo, e aí depois fala de um quarto animal terrível e espantoso. Na realidade, esses animais eram símbolos de nações e de reinos, etc., né? Então, o fato de se usar um dia representando um ano não é algo estranho dentro de uma profecia por causa desses elementos. O segundo elemento mencionado aqui é os reinos descritos na profecia, eles abrangem longos períodos, né? Quando você vê Babilônia, o período babilônico, o período medo-persa, o período grego e o período romano, são períodos longos de tempo. Então, na realidade, quando diz lá, vamos dizer que diga 3 anos e meio, bom, entende? Vão ser períodos mais longos, porque esses anos, 3 anos e meio, não era suficiente, literais não eram suficientes para o desenvolvimento da profecia como é descrito nesses livros, tá? E o terceiro ponto são expressões peculiares. E aí, então, por exemplo, quando diz, mencionado aqui, não? 2.300 tardes e manhãs. Quando você vai lá em Gênesis, no primeiro capítulo, fala assim, foi tarde e manhã o primeiro dia, foi tarde e manhã o segundo dia. Essa linguagem está sendo usada aqui, mas profeticamente, 2.300 dias não era tempo suficiente para o desenvolvimento de um sistema político-religioso como o sistema papal. Era necessário, na realidade, um período mais longo para que ele pudesse se desenvolver, não é isso? Então, o uso do princípio dia-ano não é algo estranho dentro do sistema profético bíblico. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Isso, só um ponto, assim, rapidamente. Você falou, assim, sobre alguns cuidados que a gente tem que ter ao estudar a profecia, né? Um é usar o método histórico, o outro é você usar a Bíblia como a sua referência principal e, obviamente, como o Rony ressaltou, ter a humildade de estar aberto, né? Com relação a esse princípio do ano aí e outros princípios, tem alguma outras safeguards, eu não sei em português, mas outros princípios que você colocaria assim como que a gente deveria tomar para estudar a profecia e não entender mais o que está escrito, como diria Paulo? É muito importante não procurar entender ou colocar coisas que a profecia não diz, né? Agora, primeiro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: sempre que você abre a Bíblia, especialmente, sempre que abrir, mas especialmente se for abrir para estudar a profecia, convida o Espírito Santo para ser parte do seu estudo. Okay? Foi o Espírito Santo que inspirou esses profetas a escreverem essas profecias. E essas profecias estão aí para nosso ensino. Então, e o Espírito Santo está à disposição daqueles que querem estudar as profecias. Quer dizer, você entra num esquema que você não pode perder. Não tem maneira de se perder se você entrar com um coração sincero, pedindo ajuda do Espírito Santo. Também, anjos, conhecidos como anjos ministradores, né? Eles vêm e participam. Você lembra quando estudamos no livro de Esdras e Neemias? Especialmente Neemias, por exemplo, ele diz que quando ele entrou e foi falar com o rei foi propício a ele, né? Isso são trabalhos de anjos ministradores. Eles estão dentro das salas de audiência, influenciando para que as profecias, para que aquilo que foi dito seja cumprido de acordo com a maneira que deve ser. Quando Ciro passou o decreto para voltar e construir Jerusalém, a mesma coisa. Quer dizer, nós temos um batalhão de seres espirituais à nossa disposição, basta pedir para o estudo. Ok? Agora, um ponto, a salvaguarda, João,
principal de tudo isso é o seguinte: permita que a própria Bíblia se interprete a si mesma. Ok? Esse é o ponto principal. Comentários existem por todos os lados. E às vezes você pega um comentário de alguém que diz que vai de acordo com o que a Bíblia, que você pensa que a Bíblia diz, o outro vem de outro lado. E a questão é que, se você prestar atenção nisso aí, eles fazem um pouco de sentido. Mas é importante lembrar que a Bíblia se interpreta a si mesma. E se nós permitirmos que ela faça isso, essa é a maior safeguard, né? Salvaguarda que nós temos. Tá? Nilson, você acha que ajudaria também usar várias traduções para você pegar uma interpretação diferente? Isso, ou não faz diferença? Definitivamente, sim. Agora, hoje em dia você não precisa saber ler as línguas originais para poder usá-las, tá? Nós temos, especialmente na internet, nós temos esses lexicons. Os lexicons, na realidade, você pode pegar cada texto bíblico, pega um texto bíblico, ele disseca palavra por palavra no original, e aí dá todas as possíveis variações e traduções dessa palavra, tá? Como ela pode ser traduzida, e aí então eles dão todos os textos bíblicos em que essa palavra é usada. Quer dizer, um estudo um pouquinho mais profundo, não superficial, mas um pouquinho mais profundo, nos permite entender exatamente o que o autor do livro ou do capítulo quis dizer com isso. Então, nós hoje vivemos, como eu disse, nós vivemos numa época muito privilegiada, para falar a verdade, né? Ok, vamos continuar. O tempo continua correndo. Identificando o chifre pequeno. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Os reformadores da Idade Média identificaram o chifre pequeno. E eles identificaram esse chifre pequeno como sendo o poder papal simplesmente por causa das características desse chifre pequeno. Agora, essas características foram descritas por Daniel muito tempo antes. Então, quando você quer estudar isso aí, você simplesmente pega a história e compara com o que foi dito antes. Não é isso? E os reformadores, eles estavam vivendo no período em que essas coisas estavam acontecendo. Ó. Então, veja, por exemplo, aqui a lição dá vários pontos aqui. Na realidade, 7 características comuns entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8. Não, em Daniel 8. Ambos são descritos como um chifre, okay, que representam um poder. Ambos são poderes perseguidores. Nos 2 capítulos, e aí você olha na história, e eu pergunto, o poder papal perseguiu aqueles que não concordavam com... Não há dúvida. Ponto número 3. Ambos são blasfemos e exaltam a si mesmos. Aconteceu ou não aconteceu na história isso aí? Aconteceu. E diga-se de passagem, ainda acontece. Quando você olha na Bíblia, por exemplo, você se lembra algumas vezes em que os fariseus disseram que Jesus estava blasfemando? Quando foi que eles disseram que Jesus estava blasfemando? Quando Jesus perdoou pecados. Quando Jesus dizia assim, perdoados são os teus pecados, e o blasfemou. Agora diz aqui que esse sistema é um sistema que blasfema. Por quê? O que acontece dentro do confessionário? Para pensar. Entende? O único que tem poder, Cristo disse assim, para vocês terem certeza, ou saberem que o Filho de Deus tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele falou, levanta e anda. E o coxo levantou e andou. Assim foi que ele mostrou que ele tinha poder para perdoar pecados. Entende? E mesmo assim os fariseus disseram que ele estava blasfemando. Hoje, o sistema papal reclama o direito de perdoar pecados. Deixa eu perguntar para vocês, o que uma pessoa, um ser humano pecaminoso, nascido em pecado, que direito esse ser humano tem de perdoar o pecado dos outros? Eu posso perdoar você quando você me ofendeu. Esse é o meu direito. Eu tenho, na realidade, a minha responsabilidade é perdoar. Jesus diz, perdoa. Mas é um pecado entende? É um pecado horizontal. A ligação vertical com Deus. E aí Lutero disse assim, todos os seres humanos têm acesso direto ao trono de Deus para perdão de pecados.
E esse foi um problema seríssimo. Um problema. Outros reformadores perderam a vida por causa disso. Olha aí a questão, o ponto número 4, a característica número 4 do chifre dos dois capítulos. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Né? E aí estão os textos. Número 5, ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético. Durante um período profético, eles iriam desenvolver essas características. E o poder papal, durante a Idade Média, o período da Idade Média, desenvolveu praticamente todas essas características, até quando recebeu a conhecida chamada ferida mortal, que aconteceu no ano de 1798, quando o Papa, o general Berthier, francês, a mandado de Napoleão, entrou em Roma, prendeu o Papa, levou-o para a França, onde ele morreu em cativeiro. Desde então, o poder papal não conseguiu ainda ter o poder que tinha até esse momento. Pouco a pouco está chegando lá, mas ainda não tem. O poder papal ainda não tem controle do poder civil. Hoje ainda não tem. Na Idade Média tinha absoluto controle do poder civil. Então, a ferida mortal, como diz em Apocalipse, vai ser curada, está sendo curada. João disse em Apocalipse 13 que a ferida mortal foi curada. E essa ferida está sendo curada e será completamente curada quando o poder papal tiver novamente nas mãos o poder religioso e o poder secular. Ok? Rony, você vai fazer a pergunta? Pode fazer, desculpa. Rony, você tem a pergunta? Não? Ele está tentando. Opa. Caí aqui, pessoal. Ô, João, pode prosseguir aí, eu espero. Eu só queria lançar o desafio, de novo, com relação ao Little Horn ser a Igreja Católica, o desafio do politicamente incorreto. Uhum. Isso, a gente levar para o extremo da omissão, e se a gente tentar resgatar isso aí, que tipo de conversa saudável pode se ter com uma pessoa dessa fé? Não sei se, de repente, a Luana pode ter algum insight, porque a minha família é católica, mas eles não são praticantes. Então, na verdade, minha mãe também, ela não gosta do Papa, ela acha realmente que esse negócio de confessar os pecados é uma coisa complicada. Quer dizer, minha família não é referência para isso, entendeu? Mas eu não sei se você, Luana, teve alguma conversa já nesse sentido. Será que se espera a pessoa falar, chegar nesse entendimento para você falar, ou você introduz? Porque o perigo é você não quer ser muito judgmental, mas você também não quer ser tão politicamente correto que você se torna totalmente inócuo, né? Eu não sei se vocês têm algum insight. Para falar a verdade, eu nunca tive a oportunidade, acho que ainda não chegou o momento de ter essa conversa com alguém, por exemplo, da minha família. Eu tenho orado e esperado que o Espírito Santo vá me dar a oportunidade, ou que talvez não vá ser eu, mas que o Espírito Santo vá ajudá-los a chegar ao entendimento. Então, também não tenho muita referência, esse tempo ainda não chegou para mim. O Espírito Santo vai, no momento certo ele vai chegar, da maneira que for, a gente não sabe como, mas ele está trabalhando com cada pessoa, porque o objetivo, e eu digo o seguinte, o trabalho de Cristo e o trabalho do Espírito Santo, na realidade, são o mesmo trabalho. Só que os dois trabalham com seres diferentes. Por exemplo, Cristo intercede no céu por nós perante Deus. Não é isso? O Espírito Santo intercede conosco em favor de Cristo. Né? Cristo diz, olha, esse aí aceitou meu sacrifício. E Deus diz, então ele está aceito. Agora o Espírito Santo diz assim, Cristo morreu por você, você precisa aceitar esse sacrifício para que você seja salvo. Então, os dois estão intercedendo. Um intercede em favor do ser humano e o outro intercede com o ser humano em favor de Cristo. Então, isso vai, sabe? Agora, no momento correto, as coisas se encaixam, porque Deus não faz nada pela metade ou não faz nada incompleto, né? Isso parece um bom gancho para a lição de quarta, né? Porque é o trabalho de Cristo, né? No santuário, né? Juízo investigativo. Posso só fazer uma consideração muito rápida?
Tá, fácil. É muito interessante. Eu também cresci num lar católico. Eu tenho grandes amigos católicos. Acho que assim, para deixar, acho que conheço vocês e eu sei que a nossa intenção aqui não é nada mais do que abrir a Bíblia e demonstrar o que a palavra de Deus nos diz. Então, não é uma reunião aqui para a gente estar, na verdade, conflitando com a Igreja Católica. Longe disso, eu tenho certeza que vocês pensam assim também. Mas tem um problema, pastor Enilson, de quando eu utilizo a história para o conteúdo histórico, para ser comparado com o conteúdo bíblico, identificar, por exemplo, quem é o chifre pequeno, que nós vamos chegar na conclusão bíblica de que é o sistema românico, esse sistema que se presta em desviar, na verdade, a humanidade da salvação de Cristo. Né? Se houve um sacrifício único e totalmente eficaz, esse sacrifício foi realizado por Cristo. E quando eu desvio os olhos da humanidade desse sacrifício, na verdade eu estou desviando a humanidade para um caminho de morte e não para o caminho da vida eterna, que é o que a Bíblia nos prega. Mas, como católico, inicialmente, eu estudei sobre a Inquisição na escola, e aí que está o porém. Os livros históricos, muitos livros históricos, não contam a história da Inquisição como a história que a gente conhece pelos reformadores. Então, isso me vem à mente só para deixar aqueles que não tiveram oportunidade ainda. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, sob a autoria de Ellen G. White, um livro magnífico que expressa muito bem, com fundamentos históricos, com material científico, histórico, todo o movimento da reforma. Esse livro se chama O Grande Conflito. Então, só para frisar aqui, porque eu tive uma dificuldade muito grande para encontrar conteúdo histórico que me levasse ao entendimento bíblico de que o chifre pequeno era a Igreja Católica. Muito obrigado. Isso é muito importante. As fontes históricas, a gente precisa ir atrás de fontes históricas que são aceitáveis e que explicam, que nos dão a história sem não seria a palavra, sem puxar para um lado ou para o outro, né? Que sejam a palavra é imparcialidade. Imparcialidade, exatamente. Nós temos que procurar materiais históricos imparciais, que contam que contam as coisas como aconteceram e, se possível, de diferentes pontos de vista. Né? Por isso que na Bíblia nós temos 4 evangelhos. São pontos de vista diferentes das mesmas coisas que Cristo fez. Se nós estudamos dessa maneira, nós provavelmente teremos uma visão mais completa do que na realidade foi. Ok? Do ponto de vista dos inquisidores, do ponto de vista dos que eram perseguidos, do ponto de vista dos que simplesmente seguiam as ordens. Tem que fazer. Não sei se é certo, se não é, mas tenho que fazer porque é a ordem que eu recebi. Se a gente tem esses pontos de vista, nos dá a melhor maneira de entender o que foi que aconteceu. Ok. Muito bem. Juízo investigativo. Nós entendemos que, de acordo com Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, existem cenas de juízo. Existe uma cena de juízo no céu. Não é isso? Diz lá que, no Daniel capítulo 7, em que o tribunal se assentou. Isso existe aqui na Terra. Né? Quando um tribunal se assenta, você sabe que o que vem é uma investigação. Nós temos o Congresso americano agora mesmo e outros países, eles têm seus congressos, né? O seu sistema de investigação, o seu sistema de leis, e muitas vezes esses congressos se detêm em algo que eles precisam investigar antes de fazer leis, antes de tomar decisões. Na realidade, nós deveríamos fazer isso
corretamente deveria ser feito. Se eu tenho que tomar uma decisão, é importante que eu investigue antes de tomar uma decisão. Provavelmente vou tomar a decisão errada se eu não fizer. Muito bem. No livro de Daniel, há um juízo, né? Por quê? Para que haja uma purificação, é necessário que haja um juízo. Agora, é importante nós conectarmos essa investigação que acontece em Daniel com o que acontecia no santuário no deserto na época dos israelitas. Não é isso? É necessário que... Por quê? Havia uma certa investigação lá, sim ou não? Sim, havia. Né? E uma vez por ano, esse santuário terrestre, que era uma sombra daquilo que existe no céu, de acordo com Hebreus, esse santuário era purificado. Uma vez por ano. Agora, esse santuário era purificado do quê? Simbolicamente, os pecados que o povo cometia durante o ano, através do sangue dos animais que eram mortos, era espargido dentro do santuário, na cortina, etc. Então, o santuário, na realidade, no final de um ano, simbolicamente, estava completamente impuro, vamos dizer assim. E era necessário fazer essa purificação. Bom, no santuário celestial, que é um santuário santo, porque está no céu, há algo impuro lá? Simbolicamente existe. Literalmente não, mas simbolicamente existe. Por quê? Porque os nossos pecados são colocados no santuário celestial por causa da morte de Cristo. Em outras palavras, ele aceita, assim como o animalzinho que morria e o sangue era espargido representando os pecados, Cristo morreu e ele está lá em cima intercedendo por mim. Quando eu peço perdão, o meu pecado é tirado de mim e é colocado no santuário. E no final de tudo, no final dos tempos, essa investigação acontece. E essa investigação basicamente diz o seguinte: ele é pecador, sim. Aqui estão os pecados dele. Mas esses são todos confessados. E eles foram perdoados. E assim Cristo diz, eu morri por ele, ele aceitou o meu sacrifício, ele é pecador, mas confessou, e por causa do meu sacrifício, eu o perdoo. E esse pecado que eu fiz, os meus pecados agora estão no santuário celestial. E no final de tudo, esse santuário necessita ser purificado. Assim como o santuário terrestre. Uma questão se tiver alguns amigos católicos assistindo, quando você diz que os pecados têm que ser confessados, pode explicar o que isso significa? Não acredito que seja uma confissão que você faça para um outro ser humano, não é? Ou não é? Esse outro ser humano não morreu por você. Não é isso? Esse ser humano também é pecador. Ele também precisa confessar. Não importa se ele diz que é santo, tá? Porque quem santifica é Deus. Agora, todos nós nascemos. Paulo diz assim, nenhum é santo. Todos nós, Paulo diz, todos nós, como ele diz, nascemos debaixo da lei e somos pecadores. Só há um que é santo, e é Cristo Jesus. Então, se ele diz assim, eu morri pelos seus pecados e eu tenho poder para perdoar, para que você vai confessar para outros? Confessa para quem tem poder de perdoar. Só falei para frisar isso porque quando eu disse confessa, pode parecer que tem algum agente humano, né? E o propósito é justamente esse, né? É o acesso direto ao Pai através de Jesus, né? Exato. Pedro, quando pregou o seu sermão lá, depois do Pentecoste, na realidade, ele disse assim, não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Qual era esse nome? Jesus Cristo. Está lá no livro de Atos. Não há outro pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Eu queria fazer um parêntese, porque realmente o entendimento do santuário, ele traz, assim, muita... foi a forma de Deus explicar realmente, era o evangelho de Deus para o povo, né, naquela época. E a gente viu aqui na lição, por exemplo, comparação entre os capítulos 7 e o 8. É muito interessante, como já foi falado aqui, que Deus foi revelando verdades para cada tempo, e aí no futuro ele dá um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de luz daquela verdade. Então a gente vê, por exemplo, que os mesmos elementos que estavam no capítulo 7
volta no capítulo 8 com um pouco mais de detalhe. Ele já não menciona mais Babilônia, porque o reino de Babilônia já estava quase terminando, né? Já vai começar o próximo império. E no final do capítulo 7 a gente vê a cena do juízo, né? Quando se assentam os tribunais, aparece o ancião de dias, aparece o filho do homem. E aí, já no capítulo 8, ele mostra a cena do santuário, ao final da sequência dos reinos. Então a gente entende que que o juízo está acontecendo e que ele está em paralelo com o santuário, ou seja, acontece no santuário, né? E muito interessante ver que, como a gente estava falando, né, de que Jesus ele está lá e ele está se apresentando diante de Deus em nosso favor. Porque se fosse depender só da nossa justiça, a gente não poderia ser salvos. Então ele se coloca no nosso lugar, se apresenta diante de Deus como nosso advogado, se apresenta como alguém que morreu nos nossos lugares. E quando Jesus morreu aqui na terra, a Bíblia conta pra gente que a cortina se partiu de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, como se alguém pudesse ter feito, né? Foi uma ação sobrenatural, mostrando que agora não tinha mais separação entre o santo dos santos e o lugar santo. Que as pessoas hoje têm acesso direto ao trono de Deus, que fica no lugar santo dos santos. E hoje nós podemos ir direto a ele. Como dizem Hebreus, né? A gente pode se chegar com confiança e chegar diretamente para ele e pedir perdão pelos nossos pecados, porque Jesus morreu por nós e ele se apresenta no nosso lugar como nosso substituto. Exatamente, Luana, exatamente. Você disse tudo o que precisava ser dito. E o importante de tudo isso é nos lembrarmos que nós temos hoje um advogado no céu, não é isso? Nós temos um advogado no céu que nunca perdeu uma causa e nunca vai perder uma causa. E ele intercede por nós, não como alguém que diz, eu estou sendo pago por ele, então eu tenho que fazer meu trabalho. Não, ele intercede por nós como alguém que diz assim, eu escolhi descer lá e morrer por ele ou por ela. Aí ele levanta as mãos e diz, Pai, eu morri por eles. Eu já paguei o preço do pecado. E eles se arrependeram. Eles confessaram a mim o pecado. Eles reconhecem que são pecadores. E querem ser salvos. E eu morri por eles. E o Pai diz, estão perdoados? Lembra que Jesus disse, ninguém pode julgar, eu sim posso, o Pai me deu o direito de julgar. Por que Deus, o Pai deu a Cristo o direito de julgar? Porque ele viveu aqui, ele morreu por nós. Ele é um conosco. Agora, pensa bem, se você vai a um tribunal, você sabe que é culpado, você reconheceu a sua culpa, e o seu advogado diz assim, mas eu já paguei o preço. Entende? Que ser humano pode fazer isso? Deixa eu perguntar. Né? Nenhum ser humano pode fazer isso. Ok? Eu queria colocar uma questão para o grupo todo, que eu ouço sempre com relação ao juízo investigativo. Eu sinto uma ansiedade de várias pessoas, e eles até brincam, falam assim, se Jesus estiver passando o seu nome nesse momento agora, né? Que é a questão do como é que eu digo isso? Eu não sei dizer, mas do pecado crônico, sabe? Todos nós temos defeitos, e como Paulo diz, o trabalho que Deus começou na gente, ele vai terminar até o dia que ele voltar, né? Então eu sinto nas pessoas um desconforto, e às vezes até um pouco de falta de fé, eu diria, na habilidade de Jesus ler o nosso coração. Porque, por exemplo, se eu sou um cara, que nem eu sou egoísta, por exemplo, eu preciso me forçar a ser mais altruísta, ajudar as pessoas. Então, se eu vou consistentemente numa vida de serviço por anos, aí, numa época da minha vida, eu dou uma caída, entendeu? Aí, o perigo de você entender essa doutrina errada é você achar assim, como eu já ouvi, se Jesus voltar agora, nesse dia, você tá lascado, porque nesse momento... Então, eu acho que a gente precisa ressaltar a natureza de Jesus, como você disse, né? Ele morreu por nós, ele sabe o que está no nosso coração e o Espírito sabe, né? Então, Deus olha a média da obra toda, né? Não sei se você tem algum comentário, mas eu sinto uma tremenda ansiedade nas pessoas com relação aos pecados crônicos. Isso aí é um resquício do sistema da Idade Média, que você precisa fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa.
é muito importante lembrar que a graça é algo de graça. Entende? A única coisa que você tem que fazer é aceitar ou não aceitar. E é muito difícil da gente entender isso aí, porque na nossa maneira de entender é o seguinte: eu faço algo para eu, aí você me dá algo. Ou a gente faz uma troca. Com Deus não é assim. Lembra que o apóstolo João diz assim: Deus nos amou e nós ainda éramos, ou nós sendo ainda o quê? Pecadores. Partiu dele, não parte de nós. Rapaz, quando alguém fala para mim assim, e se o seu nome estiver passando agora, eu falo, aleluia. Se estiver passando agora, melhor ainda. E se eu cair, acabou de passar e eu cair de novo, eu vou virar e dizer, Cristo, me perdoa. Eu E acho vamos que de novo. o que fica complicado, Nilson, é quando a gente passa a ver o juiz investigativo de uma maneira horizontal. Ah, Aí eu começo, ó, o Enilson, ó, o Rony, a Luana está fazendo isso. Né? Eu acho que a dificuldade é, enquanto você foca no trabalho que Jesus está fazendo em você, né? Eu acho que é o Dale Carnegie, um desses famosos, que ele fala assim, que a gente julga os outros pelas ações, mas a gente julga nós mesmos pela intenção. Né? ah. Então, temos que manter na vertical. Né? É o que Deus faz comigo. E aí que entra a complicação. Você olha a vida do rei Davi e você vai entender. Entende? O relacionamento que ele tinha, quando eu ler os Salmos, vai ver o tipo de relacionamento que ele tinha. Agora eu pergunto, Davi caiu várias vezes. Mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Foi. Por quê? Porque o coração dele estava em Cristo. Agora, Jesus falou para os discípulos, o Espírito quer fazer, mas a carne é fraca. Isso não é desculpa, isso é uma realidade. Então, o ponto é o seguinte, nós vamos cair, a gente cai. O ponto é não ficar caído, não ficar lá embaixo. Entende? Estica o braço, Cristo puxa, assim como ele tirou o Pedro lá do lago, levantou Pedro e disse, continuamos. Essa é a luta do cristão. Agora, nunca permita que o que foi pregado por tantos anos na Idade Média entre na sua mente hoje, diz assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão... Ou então diz assim, eu já fiz tanto, melhor que ele me dê, porque eu mereço. Também não Estou funciona. melhor que o fulano, né? Comparado com o fulano ciclano, eu não estou até mal, né? Rapaz, Que seria a salvação pelas obras, né? exatamente. Isso é uma armadilha tão grande e tão cruel, porque chega a finalidade desse pensamento é anular o sacrifício de Cristo. Exatamente. Se a gente não pensar aqui, vai a cabeça do advogado pensando, mas a gente pensa num tribunal. Um tribunal porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando a humanidade peca, ela tem que morrer. Essa era a regra, né? Essa era a regra. Até que Cristo veio. Nasceu nessa terra como homem, porém ele tinha as mesmas tentações, porém não pecou, e aí morreu. Então, quando a gente olha pelo foco da lei, isso seria uma tremenda, e foi uma tremenda injustiça. Porque, na verdade, alguém que não tinha cometido o crime assumiu a pena. Ou seja, pecou, tem que morrer. Então, é assim que ele chega a Deus Pai. Fala, olha, eu não pequei e morri, porém morri. Paguei o preço por cada um deles. Isso. E sempre que a gente pecar, não de uma forma consciente, né? A Bíblia não incentiva, olha, peca porque tem um advogado bom lá e você nunca vai ser condenado. Não é isso. O que a Bíblia diz é que Deus, conhecendo a nossa natureza, sabe as nossas fraquezas, e a nossa história aqui na Terra é de crescimento. O que Deus proporciona para a tua vida, Enilson, proporciona para a tua vida, Luana, proporciona para a minha, para a tua, João, que são questões peculiares que acontecem na tua vida, na minha, na nossa, só tem uma finalidade,
é para moldar o nosso caráter para uma vida eterna, uma vida no céu. Então, quando a gente cair, a gente se coloca de joelhos e pede perdão a Deus, porque a gente sabe que o nosso advogado, como você disse, Nilson, é invencível. Exatamente. O ponto principal disso aqui, aí nós vamos passar para a última parte aqui, o ponto é esse: Cristo não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós. Em outras palavras, ele tomou sobre si os nossos pecados e pagou o preço como se ele fosse o pecador. Né? É isso que representava, isso entra no próximo ponto aqui, que é a tipologia. E eu vou mencionar somente um que não dá muito tempo, mas veja, lembra do cordeiro? Você lembra que quando Adão e Eva pecaram, e eles tentaram se cobriram com folhas de figueira. Tá? Isso não resolveu o problema, porque mesmo assim eles ainda se esconderam. Não foi? Deus vem e fala: onde vocês estão? Deus sabia. Diga-se de passagem, ele estava investigando antes de dar a sentença. Mas veja, eles se cobriram com folhas de figueira, não resolveu. Quando Deus fez a vestimenta para eles, que vestimenta foi? Peles. Para que haja uma vestimenta de pele, é necessário que haja o quê? Morte. Um animal completamente inocente morreu no lugar de Adão e outro morreu no lugar de Eva. Em outras palavras, injusto. Mas o problema, a questão aqui é que isso era uma tipologia, o que menciona aqui a lição. Esse animal que morreu inocente, que morreu em lugar de Adão e Eva, representava o quê? Representava algo muito maior, que é? Representava a Cristo. Veja, a Bíblia é cheia de tipologias. Às vezes a gente vê assim, em seguida, vê as coisas e fala: oh, essa história está bonita. Presta atenção na tipologia, porque isso significa algo mais. Né? A história do povo de Israel no deserto representa a nossa história durante esse período, nesse deserto de pecado. Eles estavam indo em rumo a quê? A terra prometida, a Canaã. Como cristãos, como adventistas, do sétimo adventistas, que esperamos o advento de Cristo, nós estamos indo em direção ao quê? À terra prometida. A Bíblia menciona isso aí. São tipologias. É importante a gente ler o relato bíblico tendo em mente que isso são ilustrações de algo muito maior que Deus tem preparado para cada um de nós. Nilson, nós temos aqui 10 minutos. Eu queria fazer um negócio com vocês três, porque nós estamos numa época né, não preciso falar, que todo mundo já sabe, tempos difíceis, uma pandemia global, os protestos nos Estados Unidos. Então, as pessoas estão buscando, né? E eu não acredito que seja todo mundo que tem a bênção de saber toda essa informação que a gente sabe. E, infelizmente, hoje, a gente às vezes tem pouco tempo com uma pessoa com a outra. Então, eu vou lançar um desafio para vocês. E eu quero que todos respondam. Eu vou começar eu posso falar minha parte, daí eu vou passar para a Luana, o Rony e o Enilson termina. Você está entrando num elevador, ok? 10 andares. E a pessoa entra com você. Um cara secular, ok? Não conhece da Bíblia nem nada. E o cara que puxa papo sobre os tempos que a gente vive, ele está preocupado com o fim do mundo. Como é que a gente condensa tudo isso que a gente estudou naqueles 30 segundos, né? Então, eu vou começar para dar uma chance para vocês pensarem, ok? Então, para mim, a história é assim. Eu acho que a história do mundo, a história secular, ela prega que a vida é cíclica. A evolução prega que a vida não tem sentido. E a história do mundo, a história grega, prega que a vida são ciclos. Tem impérios que sobem, impérios que caem. Tem tecnologias que vão e voltam. Mas tudo é sempre a mesma coisa. E o que Deus prega na sua palavra, na minha opinião, é que o mundo está indo para algum lugar. Deus criou um mundo perfeito e o ser humano se separou de Deus e a gente está lidando com esse problema de separação e agora Deus está chegando bem perto de unificar as coisas de novo para a gente ter um relacionamento com Deus para sempre. Eu falaria algo nesse sentido, né? E espero que os 10 andares sejam suficientes. Enfim, Luana, sua vez. Eu acho que eu comentaria que Deus foi tão bom
E que Deus me desse coragem nessa hora. Se a pessoa fosse assim, aparentemente, visualmente fechada à ideia de Deus, né? Mas se ele me deu a oportunidade de falar, então eu diria que eu acho que Deus foi tão bom que ele deixou a evidência e ele deixou sinais que estão assim muito claros aos nossos olhos e óbvios, e que faltam poucas profecias se cumprirem, e que isso é um sinal bom, que a gente não deve ter medo, porque isso significa que Jesus está voltando. Que a única coisa que a gente deve fazer é buscar a fonte, que é a Bíblia, conhecer os sinais e se preparar. Estão em todos os lugares mesmo. Não tem como negar. Rony, você? Eu creio assim, eu não tenho um roteiro muito bem definido, mas o que eu creio, que eu acho que eu oro todos os dias e que a gente poderia orar por isso enquanto grupo aqui, é que Deus nos capacite num momento como esse. Capacite porque não existe a Bíblia é um conjunto de palavras que quando a gente junta e aperta, ela escorre amor pelos nossos dedos. Então, eu creio que essa mensagem que tem que ser levada ao povo hoje. Eu acho que foi uma pergunta muito bem elaborada, João, porque as pessoas elas estão angustiadas muitas vezes sem saber o porquê. E nós sabemos que essa angústia provém daquele espaço no coração que não foi entregue a Jesus. É uma angústia espiritual e que está camuflada para essas pessoas como sendo uma angústia de origem secular ou financeira ou até estritamente de saúde, alguma ansiedade, né? E eu creio que assim a mensagem para as pessoas é que existe uma carta de amor e essa carta de amor ela está toda escrita dentro da palavra de Deus. Com certeza, o Apocalipse, né, é a revelação de Jesus Cristo, né, que são os primeiros versos. Muito obrigado, Rony. E Nilson, e você? Está no elevador com essa pessoa? Tem lá um minutinho. Se eu tenho só 30 segundos, então não dá para, né? Mas o que eu faria é o seguinte, eu diria algumas coisas que fariam cócega no cérebro dele, entendeu? Por exemplo, se a pessoa diz assim, não, a situação está muito ruim e tal, e eu não sei para onde nós vamos, eu diria o seguinte, eu conheço alguém que sim sabe para onde nós estamos indo. E deixou aí toda a informação. Você quer saber mais? Me dá o seu telefone, a gente se junta e vamos conversar. Porque em 30 segundos não dá para fazer, mas você pode usar esses 30 segundos para dar uma coçada no cérebro e dizer assim, ei, eu tenho mais... 30 segundos não dá, mas eu tenho mais informação. Eu conheço quem sabe a resposta de tudo isso. E se você quiser, eu posso te apresentar para ele. E colocou o pessoal, né? Você conhece quem, né? Não é o que vai acontecer. Muito bem. E Nilson, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Eu já tenho sido muito abençoado com o seu ministério, principalmente com profecias. E no nosso grupo aqui, eu sei que você é muito ocupado, e você, para nós aqui, é uma referência muito legal de cristianismo e do conhecimento que você tem, sempre disposto a nos ajudar. E para mim é um privilégio ter você com a gente aqui. Rony, Luana também, como sempre, bem disposta a ajudar e a engajar com a gente aí. E é isso aí, pessoal, é continuar estudando a Bíblia junto e descobrir o que Deus quer para cada um de nós e que a gente possa se esforçar cada vez mais para descobrir a vontade dele e amar ele tanto quanto ele nos amou, né? E, então, eu quero agradecer a todos em casa que ficaram até agora, que Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida que você tenha, na descrição da lição, eu vou colocar o link da lição para você se aprofundar na lição. E se você colocar nos comentários alguma coisa, com certeza podemos tentar responder na melhor das nossas habilidades. Que Deus te abençoe e guarde você aí em casa. Nilson, você faz uma oração para nós, para fechar? Faço. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra, pelas profecias e pela oportunidade que nos dás de estudá-la ainda em liberdade. Te pedimos agora, Senhor, que ao fazê-lo, tu nos dês o teu Espírito, os anjos ministradores, e, acima de tudo, Senhor, dá-nos a vontade de estudá-la, especialmente agora nesses momentos em que estamos vivendo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas,
Tu nos conheces, sabes que queremos viver contigo eternamente. Prepara-nos para aquele grande dia glorioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, feliz sábado e Deus nos abençoe. Até a próxima lição.